Amados irmãos e amadas irmãs, antes de ingressarmos na continuação do exame sinóptico do capítulo 8 do livro de Apocalipse, volto e nunca me cansarei de fazê-lo, a expressar minha intensa alegria em ratificar que esse estudo está suportado essencialmente na linha exegética historial, defendida, preletada e praticada pela Igreja de Deus, a qual tem como base firme chaves bíblicas irrefutáveis e a sucessão temporal dos atos humanos ao longo da história. Daí o nome linha historial. Rememoro, e também isso nunca me cansará ao fazê-lo, que essa postura interpretativa da Igreja de Deus é contemplada de forma ampla e minuciosa no livro digital Revelando o Apocalipse, uma obra pujante e certamente conduzida e inspirada pelo Santo Espírito de Deus, a qual nossos amados irmãos Flávio e Gilberto apresentaram em uma vigorosa, para dizer o mínimo, série de vídeos no YouTube, e que posteriormente foi detalhadamente transcrita e enfeixada pelo amado irmão Marcos Cunha. A esses queridos irmãos, nosso efusivo agradecimento, em nome de nosso Senhor Jesus Hamashia. Renovo também a apostólica de que todas as pessoas, em especial as fiéis seguidoras de nosso Senhor e Redentor Jesus Hamashia, acessem esse maravilhoso manancial espiritual, a fim de solidificarem a bendita esperança naquilo que nos é repetidamente prenunciado e prometido nas Escrituras Sagradas. Feitas essas observações, vamos iniciar o estudo programado para hoje. Seguindo a dinâmica que vimos adotando, antes de avançarmos, faremos primeiro uma brevíssima talvez, e esquemática recapitulação dos 6 primeiros selos e dos versos 1 a 9 do capítulo 8 do livro de Apocalipse. Esses versando sobre o toque da primeira e da segunda trombeta, que analisamos na reunião congregacional pretérita. Então, já foi feita a baldeação alesiana em presença para o PowerPoint. Vamos lá. A tela sumiu para mim. Continua para vocês a tela do PowerPoint? Continua. Para mim, continua. Aparece sim, irmão. Continua? Sim. Porque para mim... Continua. Tá, muito obrigado, irmão. Está meio confuso aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, no capítulo, antes de nós entrarmos na recapitulação sumária, brevíssima, esquemática, da primeira parte do capítulo 8, vamos ver se não, mas não está funcionando, não. Eu vou precisar parar essa apresentação aqui. Alguma coisa aconteceu. Um momento, por favor. Vamos ver se agora eu consigo navegar. Consigo. Então, vamos rememorar rapidamente num gráfico que está na tela, que eu chamei de linha de tempo de abertura dos 6 primeiros selos. Procurarei fazer sempre linha de tempo quando for pertinente, quando houver uma sequência nítida no campo da história. Então, lembrando o que aconteceu na visão que o apóstolo João teve do trono do Altíssimo Deus, foi
mostrado um livro selado e não havia ninguém nos céus e nem na terra capaz de abri-lo. João entrou em desespero, mas foi consolado por um anjo que lhe disse que não se desesperasse, porque o Cordeiro se apresentaria. E, de fato, nosso Senhor Jesus Hamashia se apresentou, recebeu o livro das mãos da Majestade Suprema, o Altíssimo Iá, e procedeu à abertura dos selos. Esses selos, uma vez rompidos, desencadearam a aplicação de juízos divinos sobre o Império Romano. Inicialmente, como nós vamos ver aqui nessa linha de tempo, a chamada fase pagã e a fase transicional do Império Romano. Se vocês verificarem aqui, tudo começou na época do apóstolo João, a época em que ele teve essa revelação que o levou a escrever a profecia do Apocalipse, por volta do ano 96, 97, por aí. Então, o primeiro selo refere-se a um período do Império Romano chamado Pax Romana, e é apresentado um cavaleiro montado num cavalo branco. Esse foi um período de grande estabilidade, paz, segurança e progresso para o Império Romano. Essa era foi de 96 a aproximadamente 180, depois do Mashiach. O segundo selo já aponta para o derramamento de juízo de guerra civil no interior do Império Romano. É-nos apresentado um cavaleiro cavalgando um cavalo vermelho. A simbologia do vermelho está, obviamente, correlacionada com matança, guerras. Esse período foi de 192 a mais ou menos 300. Na verdade, esse período até 300 aí abrange também o terceiro selo e o quarto selo, que são consequências do primeiro. Uma coisa foi desencadeando outra. Guerras civis, trazendo fome, e aí surge o cavaleiro montado num cavalo preto, que representa fome, escassez, dificuldade, e coroando esses juízos, o selo 4 deflagrou o juízo da morte. Uma grande mortandade de pessoas dentro das fronteiras do Império Romano. E isso é simbolizado pelo cavalo amarelo, montado pelo respectivo cavaleiro. Quando houve a abertura do selo 5, João teve acesso ao clamor dos mártires debaixo do altar, que clamavam. A palavra vingança não me parece muito apropriada. Eles clamavam, na verdade, por justiça de Deus. E foi dito que eles deveriam esperar um pouco mais, porque haveria outros para se juntar a eles. E, finalmente, o sexto selo foi um verdadeiro terremoto que se abateu sobre o Império Romano. Constantino I, isso aí no período de 313 a menos um pouco de 380, depois do Mashiach, Constantino I forjou uma conversão ao Evangelho do Reino, dizendo-se ter se tornado seguidor de nosso Senhor Jesus Hamashia, mas, na verdade, o que ele queria era implementar uma tática de unificação do império e, de certa forma, dificultar a expansão dos seguidores de nosso Senhor Jesus Hamashia, porque quanto mais perseguidos, torturados, assassinados eram, mais a fé crescia e disseminava-se. Então, Constantino inventou essa história de conversão e trouxe a doutrina, que até certo ponto era sã, mas passou a ficar bastante contaminada, para dentro
da administração do império, fez uma mescla, uma amálgama entre governo profano, governo mundano e a parte espiritual. E, com isso, tornou essa religião, chamada cristianismo, como uma religião preferencial dentro do império. E as práticas pagãs passaram a ser perseguidas. Vocês estão vendo aqui na linha do tempo que aparece o nome do imperador Teodósio, que Constantino amalgamou o cristianismo ao império. E Teodósio oficializou o cristianismo como religião normativa do império. Então, isso foi um verdadeiro terremoto que se abateu no Império Romano. Essa grande revolução social e espiritual que houve por lá, e administrativa também. Então, essa foi uma recapitulação bastante telegráfica dos 6 primeiros selos. Antes de nós entrarmos no próximo, na revisão da primeira parte do capítulo 8, eu gostaria de apresentar alguns lembretes rápidos aqui. Vocês têm esse material no glossário de simbologia profética que lhes enviei. Mas, rapidamente, para nós podermos compreender de maneira mais, vamos dizer, automática o entendimento do texto, trombeta, em linguagem profética ou alegórica, geralmente significa um juízo, geralmente juízo de Deus, ou uma guerra em andamento. Há várias passagens bíblicas que referendam isso, como, por exemplo, no livro de Josué, capítulo 6, no livro de Joel, capítulo 2, Juízes, capítulo 7, Jeremias, capítulo 4. Anjo, como nós já sabemos, mas é sempre bom rememorar, tipifica um mensageiro ou uma pessoa que exerce influência espiritual ou mesmo liderança sobre outras. Monte tipifica reino. Águas são reinos, povos, multidões, nações, línguas. Rios representam nações. Fontes das águas são itens que compõem as nações, como, por exemplo, suas capitais, seus territórios, seus reis, seus exércitos. E um outro lembrete interessante é sobre o brilho da luz, que tipifica sabedoria, conhecimento, cultura, justiça, santidade, moralidade e correlatos. Visto isso, então, nós agora vamos fazer também uma breve recapitulação da primeira parte do capítulo 8, que são os primeiros versos que nós estudamos na reunião pretérita. Nós estudamos a primeira trombeta e a segunda trombeta. A primeira trombeta está vinculada a uma grande invasão terrestre de toda a Península Itálica, incluindo, é claro, Roma, pelos godos, pelos terríveis godos, liderados por Alarico. Isso aconteceu entre aproximadamente 406 e 410 e implicou numa tremenda destruição no seio do Império Romano. E o anjo dessa trombeta foi o comandante dos godos, Alarico, para a gente decodificar o que está lá na profecia. Vimos também o soar da segunda trombeta, que está correlacionada com as batalhas dos romanos contra os temíveis vândalos. Só que as batalhas principais, houve batalhas em terra também, mas a batalha decisiva aconteceu no mar. Os vândalos, liderados
por um grande estrategista naval, principalmente, chamado Genserico, por volta de 422, conseguiram aquilo que parecia impossível. Destruíram de maneira acachapante a poderosa frota romana de mais de 1.100 barcos. Eles, os vândalos, já tinham bastante experiência na pirataria no mar Mediterrâneo. E com essa vitória expressiva, tornaram-se praticamente os donos do Mediterrâneo. Então, a primeira trombeta corresponde à invasão terrestre da Itália pelos godos e houve uma grande destruição, um grande enfraquecimento do Império Romano. A segunda trombeta é um juízo em que os vândalos praticamente tomaram a hegemonia marítima que estava nas mãos de Roma durante muitos e muitos séculos e também provocaram mais depauperação do Império Romano. Deixe-me ver. Parece-me que eu fiz aqui, ó. Está aqui, ó. Uma linha de tempo também para ficar mais visual para vocês, ó. A trombeta 1, deixa eu ver, meu cursor aparece aí para vocês, o cursor do mouse? Ótimo. É isso, fiz de propósito. Então, a primeira trombeta está correlacionada, como falei, com a invasão dos godos, chefiados por Alarico. Então, foram batalhas terrestres, com grande destruição. E o período histórico foi de 406, mais ou menos, a 410, depois do Machia. A trombeta 2 vincula-se às batalhas contra os vândalos, sendo que a principal foi no mar, com praticamente a destruição. Na verdade, o texto fala em 1/3, mas isso aí é apenas para dar a ideia da dimensão da perda dos barcos e das pessoas, dos soldados também, no mar, porque Genserico utilizou táticas muito inteligentes e efetivas para conseguir essa expressiva vitória. Então, até agora, nós já vimos a abertura dos 6 primeiros selos, vimos a abertura do 7º selo e o soar de 2 trombetas, 2 aplicações de juízo divino, a invasão dos godos e a invasão, na verdade, as batalhas contra os vândalos, trombeta de número 2. Então, essas foram as primeiras trombetas, as 2 primeiras. Hoje, nós vamos prosseguir com o estudo. Um momento, por favor, aqui, que eu estou meio perdido. Nós vamos fazer a leitura. Eu estou procurando o texto aqui, por isso que demorei um pouquinho. Nós vamos fazer a leitura agora da segunda parte do capítulo 8. Nós estudamos na reunião congregacional pretérita os versos de 1 a 9, ou seja, a primeira e a segunda trombetas, cuja revisão extremamente esquemática, rápida, telegráfica, acabamos de fazer. Agora, nós vamos examinar os versos de 10 a 13, relativos à terceira e quarta trombetas, ainda no capítulo 8. Então, fazendo a leitura. Apocalipse, capítulo 8, versos 10 a 13. Verso 10. E o terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas,
para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar ainda. Muito bem. Então, só dando um fechamento aqui nessa rapidíssima sinopse, Genserico e os seus vândalos praticamente impeliram o Império Romano do Ocidente no abismo. E esse foi o soar da segunda trombeta. Agora nós vamos ver a que se refere o toque da terceira trombeta e, na sequência, o soar da quarta trombeta. Muito bem. Agora nós vamos voltar para a tela aqui para respondermos ao questionário. São poucas perguntas, mas as respostas são longas. Como devemos entender o toque da terceira trombeta e o inteiro teor dos versos 10 e 11? Sugiro que vocês tenham o livro de Apocalipse em mãos para acompanhar, eventualmente, alguma citação de verso. Mas eu vou ler aqui os versos 10 e 11. Uma parte dele. Falando que o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era absinto. Como nós sabemos, absinto é uma bebida muito amarga. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram, porque elas se tornaram amargas. Então, como é que nós vamos entender isso? Dentro do viés de interpretação historial, baseado nas chaves bíblicas e nos eventos históricos. Logo em seguida, a invasão que na verdade foram invasões dos vândalos, o evento que marcou grandemente a história romana foi o ataque devastador promovido pelos hunos no ano de 440, comandados pelo guerreiro Átila, temível guerreiro Átila. Nessa profecia, a gente lê que o anjo, que no caso aqui tocou a trombeta, e uma grande estrela caiu. E aparecem também alguns outros símbolos nesses versos, sobre os rios, fontes de águas. Então, como nós já vimos na rememoração que fiz logo no início de nossa conversa, as águas significam um aglomerado de reinos, povos, multidões, os rios representam nações, as fontes das águas tipificam os itens que compõem as nações, territórios, exércitos, capitais. Então, essa grande estrela caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Como vamos entender isso? Que essa grande estrela desabou sobre a terça parte, que na verdade aqui é apenas a demonstração da intensidade do acontecimento, na terça parte das nações que estavam sob o jugo de Roma. Então, nós precisamos entender que essa terceira invasão terrível, comandada por um guerreiro extremamente poderoso e ardiloso, afetaria intensamente a política
e a economia de 1/3, aproximadamente, do território do Império Romano. Na verdade, as guerras provocadas por Átila e sua horda de hunos ensanguentaram os rios da Europa, fazendo, é claro, uma figura de linguagem, um certo exagero aí, mas houve muita mortandade. Ele invadiu a parte ocidental. Observe que nós estamos falando da parte ocidental, não estamos falando da parte bizantina ou oriental do Império Romano, e Átila provocou uma pilhagem generalizada, matou muita gente e conseguiu expressivas vitórias, tendo exigido pesados tributos em troca de paz. Os livros da história convencional relatam que essa invasão una, com H, é considerada a mais terrível de todas. E, na verdade, ele foi chamado pela história, como todos nós sabemos, como flagelo de Deus. Ele era, literalmente, como uma estrela ardendo como uma tocha. Inclusive, ele se dizia descendente de Nimrod e afirmava que onde o seu cavalo pisasse, erva não cresceria mais. Nenhuma erva cresceria mais. Então, ele conseguiu derrotar os exércitos romanos sucessivamente, inclusive alguns rios importantes da Itália e das proximidades da Itália, mas principalmente o Ródano e o Pó, se encheram de sangue. E Átila, num primeiro momento, locupletou-se com esses despojos de guerra e voltou para os seus limites do outro lado do Danúbio. Mas aí fica uma questão. Será que a gente teria de interpretar literalmente que muitas pessoas tenham morrido por ingerirem água com sabor de absinto? Claro que não. Literalmente não foi isso que aconteceu. Mas é fácil nós entendermos a terrível situação em que as cidades localizadas às margens desses rios enfrentaram quando Átila, irritado com os romanos, partiu para cima delas, destruindo-as e provocando verdadeiros massacres. E, novamente, exigindo aumento dos tributos em troca de paz. Em 441, diz a história, Átila teve as suas exigências de tributos, que estava exagerada, refutada. E ele lançou-se à ofensiva. E destruiu e derrotou poderosas cidades romanas localizadas nas proximidades do rio Danúbio. Ele, inclusive, não se restringiu a essa parte do Império Romano. Avançou para o interior do Império Romano do Oriente e chegou próximo à capital, Constantinopla. Porém, foi barrado pelas poderosíssimas e altíssimas muralhas que protegiam essa cidade. Mas ele não parou. Ele voltou a batalhar contra tropas romanas em diversas frentes. E acabou levando mais uma elevada carga de ouro para estabelecer uma paz, digamos assim, uma paz controlada com os romanos. Então,
fazendo um breve resumo. A terceira trombeta, o seu toque, melhor dizendo, refere-se ao comandante Átila, o grande líder dos hunos. Ele foi o anjo da terceira trombeta. Ele foi representado como o anjo da terceira trombeta. Invadiu o Império Romano, trouxe um tremendo sofrimento, amargura, morte, destruição, pobreza à população que vivia próxima aos rios principais, Danúbio, Ródano, Pó, e ele literalmente veio como se fosse uma estrela ardendo como tocha e trouxe realmente a força da sua espada, das suas lanças, da sua capacidade guerreira, o sangue para o Império Romano, ensanguentando os rios, enfraquecendo ainda mais o Império. Principalmente porque ele sangrou os cofres romanos nas suas exigências elevadas de tributos em troca de paz. Então, o importante para a gente considerar aqui é que o Império Romano já estava debilitado pelas invasões anteriores, dos godos e dos vândalos. Vieram os hunos, muito mais aguerridos, muito mais destruidores e mais sanguinários, e também expoliadores de recursos pecuniários do tesouro romano. Com isso, o império já não era mais o mesmo que tinha sido, por exemplo, há 400 anos. Tinha uma outra configuração. Aí nós vamos para a próxima pergunta, no slide 8. Como devemos entender o toque da quarta trombeta e o inteiro teor do verso 12? Então vamos ver aqui. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Então vamos acompanhar a sequência histórica. Depois da invasão dos hunos, com todas essas consequências nefastas, o próximo grande acontecimento que ocorreu, conforme registro histórico, foi a invasão de Roma pelos érulos, chefiados por um tremendo estrategista, Odoacro. Porque Odoacro, ele integrava o exército romano e aprendeu muito com os seus comandantes, para utilizar depois contra o próprio Império Romano. Então, essa parte da profecia está relacionada com o episódio das batalhas de Érulos, chefiados por Odoacro, e o Império Romano. Ou seja, a terça parte do Sol, da Lua, das estrelas foi ferida. Por quê? O brilho do Império Romano, mais uma vez, foi ofuscado, foi arrefecido. Só lembrando o que já havia falado antes, que a luz, na linguagem profética, tem sempre um sentido de cultura, sabedoria, conhecimento, justiça, santidade, moralidade. Quando se diz em profecia que o sol, a lua e as estrelas perdem o brilho, é porque houve uma tremenda regressão cultural, moral e espiritual dos homens. E quando há um brilho mais intenso, é justamente porque a humanidade aumentou o seu conhecimento, sua cultura, sua sabedoria e sua espiritualidade. Várias passagens bíblicas nos dão respaldo para esse entendimento.
Por exemplo, Daniel 12, 3, Salmos 39, 2 e 3, Mateus 13, 43, Atos 3, 47, João 1, 9, segunda epístola aos Coríntios 4, 6, Mateus 3, 11, Lucas 12, 49. Lá nós vamos ter respaldo para essa postura exegética. Então, foi isso que exatamente aconteceu naquela época, século V, com Roma. Nós devemos dizer que a sua luz cultural foi apagada e começou uma era tenebrosa da sua história. No entanto, a profecia diz que somente a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas foi ferida para não brilhar. Por que isso? A profecia está equivocada? Nós não estamos conseguindo entendê-la? Não é nada disso. A questão é que o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, continuou a existir. Tudo isso sobre o qual nós estamos conversando até agora refere-se ao Império Romano do Ocidente, a parte europeia. Mas o Império Romano do Oriente continuou firme lá. E assim, como nós vamos ver, persistirá por muitos e muitos séculos ainda. E preservou grande parte dos costumes e da cultura da antiga Roma. Ou seja, o Império Romano do Ocidente foi destruído por esses povos chamados bárbaros e teve o seu brilho apagado. Mas o brilho do Império Romano do Oriente ainda ficou em pé durante muitos e muitos séculos. Mas o juízo não tardará, como nós vamos ver. Então, voltando ao fio da meada aqui, em 476, 476, Odoacro, à frente de mais uma horda de bárbaros, que era assim que os romanos chamavam esses povos que não tinham as características ensinadas e praticadas dentro do império, eram pessoas mais rudes, mais grosseiras, menos cultas, mas Odoacro, então, em 476, sitiou e capturou Roma. Ou seja, esse poderoso império, que durante muitos e muitos séculos havia dominado o mundo, entrou em decadência. Alguém está com o microfone aberto, poderia fechar, por gentileza? Verifica, por gentileza. Obrigado. Porque senão fica realmente impossível a gente manter uma conversa inteligível. Então, na verdade, a gente pode dizer que a luz da civilização romana ocidental apagou-se. E vamos lembrar aqui, até a título de uma certa curiosidade histórica, que nesse ano de 476, Odoacro, cujo primeiro nome era Flávio, o rei dos... Na verdade, ele não era rei, mas o chefe dos Érulos, que se arrogou rei, derrubou o último imperador romano do Ocidente. Como se chamava o rapaz? Rômulo Augustulo. Lembram-se de quem fundou Roma? Rômulo e Remo. Bom, o Altíssimo Deus certamente está querendo dizer alguma coisa aqui. E quando assim o fez, quando Odoacro derrubou Rômulo Augustulo do trono, mandou as insígnias
imperiais para o imperador romano do Oriente, em Constantinopla. E, na verdade, parecia que haveria ali uma reunificação do império, mas, na verdade, não. Na verdade, o imperador de Constantinopla não tinha realmente comando sobre a parte ocidental. Os bárbaros estavam dominando por lá. Então, a história diz que essas profundas modificações causadas pelas invasões bárbaras, depois de praticamente o quê? 2 séculos de lutas e devastações, transformaram profundamente essa antiga civilização, chamada greco-latina. Ou seja, essas invasões ocasionaram a destruição do Império Romano do Ocidente, que foi substituído por uma diversidade de reinos bárbaros e, como nós sabemos, esses bárbaros não primavam pela competência administrativa, ou seja, economicamente as consequências foram arrasadoras. De novo, está acontecendo um problema. Eu pediria a gentileza de a pessoa fechar o microfone. Então, houve uma paralisação de comércio, da indústria, a moeda desapareceu. Alguém se manifestou? Obrigado. Então, se a gente lembrar, a economia vigente no Império Romano, antes das invasões, era focada, sobretudo, nos núcleos urbanos. E isso foi substituído por uma economia agrícola. E foram aceleradas grandes transformações naturais em Roma. E nós vamos ver mais à frente que as consequências desse processo foram desastrosas. E a regressão cultural nem se fala. Ou seja, podemos afirmar que, nesse tempo, foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. E já ficou claro para nós o nome desse anjo da quarta trombeta, o comandante dos Érulos, Flávio Odoacro. E nós estamos, então, diante da conquista do Império Romano do Ocidente por esses bárbaros. Depois nós vamos ver mais detalhes sobre essas tribos bárbaras e o que aconteceu com elas em capítulos vindouros. Ou seja, extinguiu-se a luz de Roma. As pessoas não celebravam mais aquela cidade como sendo a rainha do mundo, a cidade eterna e outros títulos que tais, porque politicamente Roma já não possuía mais influência significativa sobre as nações. A sua cultura, a sua ciência, seu modo de vida foram substituídos por um novo estilo, se é que nós podemos chamar de estilo, o que era uma bagunça, o bárbaro. Mas a parte oriental, com capital em Constantinopla, sustentou por mais muitos séculos muitas das características do Império Romano. Agora, nós vamos fazer um breve resumo, muito rapidinho, para encerrarmos a nossa conversa de hoje, resumindo o significado do toque das 4 primeiras trombetas, que é o que nos aparece aqui. A pergunta de número 9. Muito resumidamente, essas 4 primeiras trombetas tipificaram as guerras
dos povos bárbaros, vários povos bárbaros, contra o Império Romano. Em consequência de todas essas contendas, a terça parte da terra, das árvores, dos soldados, a terça parte dos navios foram destruídos. Ou seja, a terça parte do reino de Roma, do Império Romano, mergulhou em trevas. A famigerada luz inapagável, como se dizia, da cidade eterna, não mais brilhava. E nós, resumidamente, entendemos que godos, vândalos, hunos e érulos flagelaram toda aquela região e as pessoas que nelas moravam. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós concluímos a apreciação do capítulo 8 do livro de Apocalipse. Na sequência de nossa análise, abordaremos o capítulo 9. Esse capítulo abrange o toque da quinta trombeta, versos 1 a 12, e da sexta trombeta, versos 13 a 21. Como vocês vão ver, nós faremos uma viagem muito interessante até Constantinopla, aquela cidade das poderosas muralhas que durante muitos e muitos séculos foram tidas como intransponíveis. Mas será que essa fortaleza imponente resistiu aos juízos do Altíssimo Deus? Saberemos no próximo estudo. Se em nome e por amor de nosso Senhor e Redentor Jesus HaMashiach, o Altíssimo e soberano Iá, único Deus vivo e verdadeiro, Criador de tudo o que há, assim nos permitir. Amém. Amém.